Toque, 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 o sucesso bate à sua porta. Não deixe a oportunidade passar. Acompanhe esses 20 minutinhos de carecas de saber que o conhecimento rola solto e o humor é garantido. Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Souto, estamos na aula 2, tá? Entrando na aula 2, mecânica 2, cinemática escalar. O que é a cinemática escalar? O que vamos tratar neste tema? O que iremos tratar aqui? Bom, primeiro, em cinemática é o estudo do movimento. Então, um corpo está em movimento ou repouso. Para sabermos se ele está em movimento ou repouso, primeiro precisamos entender o conceito de posição. Posição, num referencial. Essa posição denominaremos com a letra S. E dessa forma aqui que você vai estar vendo, que vem de space em inglês, né? A posição, então, assim, nós temos aqui um referencial qualquer. Vamos pegar uma caneta. Um referencial qualquer, tudo bem? Então, vamos fazer assim, ó. Imagine uma determinada estrada. O posicionamento, temos aqui o marco zero. Marco zero pode ser, de maneira geral, é o centro da cidade onde você mora. O marco zero. Para a direita, nós temos as marcas positivas. Vamos marcar aqui de 10 em 10. Então, para a direita positivo, está aumentando. A gente pode colocar de uma maneira didática, positivo para cá. Bem? Para a esquerda, na mesma medida de distância, a distância sendo a mesma, aqui nós teremos o menos 10 e aqui o menos 20. Tudo bem? Vamos supor que no nosso referencial de posição, vamos marcar no sistema, utilizando o Sistema Internacional de Unidades, a medida metro. Mas se for uma estrada, mediremos em quilômetros. Como eu havia falado, né? Vamos imaginar uma estrada, imagine qualquer coisa. Eu vou concentrar no Sistema Internacional, depois a gente trabalha com outras unidades, que é o quilômetro, no caso da estrada, que a gente usa mais. Imagine aqui que tem uma pessoa na posição 10. Tá? Esse é o soltinho, tudo bem? Ele está na posição 10. Com relação à cinemática escalar, quando que um corpo está em movimento ou em repouso? Quando? Como é que eu defino isso para o vestibular? Não só para o vestibular? Pense, como eu defino isso conceitualmente? Veja, num intervalo de tempo, ele não mudou de posição. Então, estamos lá. Vamos marcando o tempo aqui. Está o soltinho parado lá. Como é que eu sei que ele está parado? Ele está em repouso. Porque durante o intervalo de tempo, ele não mudou de posição. Certo? Se o soltinho ele resolve correr para a esquerda, né? E ele é um atleta, né? Verdade? Olha lá, ele está correndo para lá. Aí ele para novamente na posição menos 20. O soltinho, ele assumia uma posição inicial, que eu vou chamar de S0, e uma posição final, que eu vou chamar de S1. Tudo bem? O que ocorreu no intervalo de tempo com o solto? Ele mudou de posição. Então ele tem uma posição inicial e uma posição final. Gravem isso, ó. S0 seria posição
inicial S1, no nosso exemplo, uma posição final. Isso é muito importante. Não importa nesta análise o que aconteceu no durante. Cinemática escalar, vai acostumando com isso. Posição final, posição inicial. O durante. Agora, nós tivemos uma mudança de posição, não é verdade? Nessa mudança de posição, vamos trabalhar com o conceito deslocamento. Repare que o que é o deslocamento? Utilizando a letra delta, essa letra que veio do grego, essa letra delta significa variação. Então, o delta S, eu digo variação do espaço, variação da posição. Repito, espaço e posição é a mesma coisa. Delta S, posição final, menos a posição inicial. Esse foi o deslocamento do soltinho. Qual é o deslocamento do soltinho? Deslocamento, então, vamos ver? Posição final do soltinho, menos 20. Menos 20. Menos, que é do nosso delta, a variação é sempre menos da fórmula, vamos dizer assim, menos a posição inicial do soltinho, que era 10. Coloco entre parênteses o 10, porque em alguns momentos trabalharemos com posição inicial também negativa. Tudo bem? Isso aqui, teríamos um deslocamento de quanto? Menos 20, menos 10. Então, nós temos um deslocamento do soltinho de menos 30 metros. Vamos analisar esse resultado? O que significa menos 30? Na física, precisamos saber, dentro deste assunto, se o corpo está andando para a direita ou para a esquerda. Se o deslocamento foi negativo, ele está andando contrário ao adotado, positivo. Então ele foi para a esquerda. Se desse mais 30, saberíamos que o corpo foi para a direita. Então, se desse mais 30, né? Então é isso, turma. Distância percorrida. Lembra? Como é que eu vou calcular? 0, o soltinho estava numa posição 10, né? Não era assim? Foi para a posição menos 20. Então o soltinho estava aqui. Foi para a posição menos 20. Beleza. Qual foi o deslocamento do soltinho? Não foi menos 30? Vamos relembrar? Se o deslocamento menos 30 significa simplesmente que ele andou 30 para a esquerda. Lembrando que o nosso referencial positivo era para a direita, não é? Então, o que é distância percorrida? Distância percorrida será mais 30. Quanto que ele percorreu? Eu pergunto, quanto que ele caminhou daqui para cá? Claro, ele andou 30 metros. Sabemos que ele percorreu 30 metros, né? Então escreveremos 30 metros, que é o módulo, na matemática, módulo de um número é sempre o resultado positivo. Então, módulo de menos 30 é mais 30. Tá? Lembrar que módulo de 30, esse conceito de módulo de 30 mantém 30. Tá? Então, simplesmente que o módulo é porque distância, para você saber bem, não existe distância negativa. Turma, vamos lá. Vamos calcular hoje velocidade média.
velocidade média é a rapidez, ΔT, com que o corpo sofre um deslocamento. Isso é velocidade média. Vamos imaginar, então, o sentido para a direita, né? Um carrinho indo para a direita. Então, teríamos aqui o carrinho do soltinho indo para a direita. Tudo bem? Ele está caminhando da posição 10 para a posição 30. Essa posição 10 é a posição inicial. Essa posição 30 podemos colocar como posição final. Veja que no estudo do movimento, toda vez que nós pensamos em posição inicial, pensamos também no tempo inicial ou instante inicial. Então, S0, posição inicial. Posição inicial. E T0 é o instante, instante inicial ou simplesmente tempo inicial, tá? Podemos escrever também tempo inicial. Não há problema nisso. Inicial, tá? Muito bem. Nós temos o S1 como posição final. Posição final. E o T1, que é o instante final. Mas o que é isso? Como é que eu vou organizar na minha cabeça isso aí? Vamos supor que, então, o instante T0, repare aqui, posso marcar como sendo zero, que eu aciono o meu cronômetro, né? Toda vez que nós estamos estudando um movimento, eu posso zerar o meu cronômetro. Aí, vamos pensar aqui que ele gastou, meia hora, vamos pôr meia hora para facilitar a conta. Um T1, ele gastou meia hora. Como é que eu sei que ele gastou meia hora? Porque, mas veja bem, no cronômetro está lá marcando zero, ele acionou o cronômetro, o ponteirinho está girando, ó. Tá? Aí vai marcar meia hora. Então, no instante que ele passa pela posição 30, ele vai olhar lá no cronômetro e vai estar marcando 0,5. Tudo bem? Qual que é, então, a velocidade média do carro do soltinho? Vai ser posição final, que é o ΔS, menos a posição inicial, dividido pelo ΔT. Lembra que o delta é o menos? O delta é menos, então, S menos S0, T menos T0. Então, aqui, T menos T0. Qual a posição inicial? Final, 30. Qual a posição inicial? 10. Ali. Qual é o instante T final? Estava marcando no cronômetro meio. Qual é o inicial? 0. Aqui faremos uma conta, ficaria 30 menos 10, 20. Meio menos 0, meio. Quantas vezes o meio cabe dentro do 20? Lembra que nós falamos da divisão? Aqui nós temos 40. Repare, a unidade do espaço ou posição é o quilômetro. E a unidade do tempo ou instante é hora. Então nós temos quilômetro por hora. 40 quilômetros por hora, velocidade média. Vamos analisar que o soltinho pegou um pouquinho de trânsito na Raposo Tavares. Turma, agora o soltinho ele vai
realizar Ele está voltando agora. Ele foi até o quilômetro 30, agora ele resolveu do 30, ele vai voltar. Então, qual será a velocidade média nesta situação? Então, vamos lá. Velocidade média. Então, uma observação. Cuidado, velocidade média não é distância percorrida sobre tempo. Tá? Os examinadores eles pegam bem no conceito. Porque assim, não é só do dia a dia, coisas que eu vivo no meu dia a dia que eu vou calcular. Eu preciso de uma coisa mais ampla, para outras áreas da física também. Então, o conceito de velocidade média... mas precisava ser tão complicado, porque às vezes o aluno, né, olhando, ele sente, mas precisa ser tudo isso? Precisa. Então, veja bem, o S1 menos S0, então eu faço posição final menos posição inicial, já vou direto aqui, ó. Posição final, agora ele não está voltando? Ele está voltando, então posição final menos a posição inicial, tá? Dividido pelo intervalo de tempo. Intervalo de tempo é sempre positivo. Cuidado! Intervalo de tempo é positivo, mas o tempo pode sim ser negativo. Na Universidade de São Paulo, caiu na FUVEST primeira fase, ele dava o eixo do tempo. Aqui dava menos 10 segundos até mais 30 segundos. Tudo bem? Isso pode sim. Nós temos tempo negativo. O que nós medimos no nosso dia a dia é o ΔT. O intervalo de tempo aqui daria 40 segundos. Tudo bem? Isso é uma observação importantíssima. O tempo pode sim ser negativo. Você pega um marco aqui no tempo, existe o antes e o depois. Então, nós temos sim o tempo negativo. Não confunda que o nosso relógio, ele marca sempre o ΔT, na verdade. Tudo bem? Então, o ΔT, muito bem. Já vimos aqui, só um adendo, não precisamos focar nisso agora. Só para você, se achar estranho, pega lá, FUVEST, você vai ver que exercícios que envolvem, tinha um gráfico e ele falava isso. Acho bacana a gente estar colocando isso para você não ficar sem informação importante. O ΔT, então, é meio menos zero. Então, meio menos zero. Nós temos aqui, então, a velocidade média, que vai dar 10 menos 30 menos 20, dividido por meio. Então, nós temos, está vendo? O que o examinador vai pegar? Ele vai pegar nesse ponto, que você não está acostumado. E aí nós temos a resposta, velocidade média, menos 40 km por hora. Vou borrar um pouquinho mais. Calma. Ó. Corta aí. Tem que ser assim. Menos 40 km por hora. Colocou o galo? Não ouvi. É que fica o som mais aí, né? No seu fone. Turma! Meu, você não quer entrar na faculdade? O seu concorrente não manja isso aqui. Então pensa assim. Você aprendeu. E o examinador vai pegar o quê? Ele vai pedir o quê para você? Sim. Entendeu? Você tá, né? Muito bem. Aí, continuando. E uma solteação, eu ia falar. Nossa. E uma situação que dessa daqui, ó. O soltinho, ele é um pouco esquecido, né? Que você sabe, né? O povo da área de exatas viaja na maionese direto, né? Então, aqui, ó, o soltinho estava no quilômetro 10, tá? Foi buscar um documento no quilômetro 30,
Tudo bem? Então, ele parte no instante t0 igual a 0 do quilômetro 10, acionou o cronômetro no 0 e pá, mandou bala. Aí ele foi... O que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Ele foi até o quilômetro 30 e depois voltou. Então a posição final e a posição inicial, elas coincidem. O que o Soutinho fez? Ele foi e voltou, tá? Para a mesma posição. E obviamente, turma, vamos supor, mantendo a velocidade constante, né, que nós calculamos aqui em módulo, lembra do módulo? É sempre positivo? Em módulo 40 km por hora. Ele gastou quanto então para ir e voltar? Se ele manteve uma velocidade constante, é meia hora para ir, meia hora para voltar. Então, o tempo final, com certeza, será o quê? 1 hora. Por quê? Meia hora para ir, meia hora ele gastou para voltar. Vamos concentrar na mesma velocidade. Ele vai manter a velocidade média, tá? Ele vai manter a velocidade média. Bom, qual que é a velocidade média aqui? Turma, agora sim, você precisa tomar um pouco de cuidado. Ele não foi até o quilômetro 30? Aqui. Ele não foi até o quilômetro 30 e depois voltou. Qual foi a distância percorrida? Ah, sabemos que a distância percorrida foi 20 km para ir, 20 km para voltar. Então vamos marcar aqui, ó. 20 km ele caminhou na ida e 20 na volta. Sabemos que a distância percorrida, vamos supor, dP'L, lembra, Tião, a galinha? dP'L. Lembro da minha galinha lá de Minas, uma gracinha. Puxa vida, ela... coisinha mais linda. Mas tá bom. Bom, o que acontece? 20 km para ir e 20 para voltar, tudo bem? Isso daqui é a coisa que você usa no dia a dia, não tem dúvida nenhuma. Mas agora repare. Velocidade, turma, por isso que a gente tem que voltar para a fórmula. Ó. Não é posição final menos inicial? O intervalo de tempo não é 1 hora menos 0? Vou pôr direto aqui. Não é o t... Não, vamos pôr a fórmula para você não ficar achando que eu estou querendo complicar. Olha lá. Posição final menos posição inicial. Turma, não é a mesma? Ele não volta para o mesmo lugar? Então, nesse caso, a velocidade média vai dar 0. Ó. O ΔT nunca vai dar 0, né? Ele sempre está... Não é que nunca vai dar 0. Nesse caso não deu 0, tá? Corrigindo. Então, 0 dividido por 1 vai dar 0, né? Deixa eu fazer isso. Vou mostrar para você. Turma, 0 dividido... Por que que o cara... Olha, eu faço umas perguntas na sala de aula, turma, vocês não imaginam o seu concorrente, o que ele responde, cara. O seu concorrente responde cada coisa. Quantas vezes o 1 cabe dentro do 0? Nenhuma vez, né? 0 dividido por 1, você não tem nada. Você vai dividir o quê? Tá? Depois nós falaremos aí o 0 sobre 0, as indeterminações da matemática, você vai achar bacana. Então, como pode ter velocidade 0? Velocidade média 0. Na alternativa D, estaria escrito velocidade média 0 e você vai acertar. Claro que o aluno pergunta, não, mas não é possível. Eu caminhei e a velocidade média está dando 0. Ah, não acredito nesse cara. Veja bem, o conceito de velocidade média é posição final e posição inicial, olha. Não interessa o que aconteceu durante. Interessa que eu olho o Soutinho no quilômetro 10, na posição quilômetro 10, e depois de um tempo eu olho ele no quilômetro 10. Meu, velocidade média 0. Para mim, isso que confunde um pouquinho o aluno, mas não vai confundir você. Posição final,
posição inicial, não interessa o que aconteceu durante. O que aconteceu durante é a distância percorrida. Portanto, se eu pego, por exemplo, uma bolinha e arremesso essa bolinha para cima e ela sobe e desce, né? Se a posição final for igual à posição inicial, nós teremos velocidade média zero. É o conceito que é importante. Posição final e inicial. Não interessa o que aconteceu durante o movimento. Então não interessa posição, o que aconteceu durante. Isso é importante porque o aluno não acredita realmente como uma velocidade pode dar zero se ele andou, né? Não confunda de novo distância percorrida com deslocamento. Deslocamento é uma coisa, distância percorrida é outra. Tudo bem?